Bom dia, Jânio. Bom dia, Mariana. Bom dia a todos. E então? Jânio, vamos começar o programa hoje falando aí sobre a possível saída de Renan, da presidência do Senado, que era para ter sido decidida hoje, mas ficou para hoje à tarde, que o Supremo vai de fato dizer se ele vai sair ou não. E qual é a expectativa, o que é que a gente pode esperar desse momento? Olha, muito mais do que expectativa é o desejo que essa crise seja superada nesses próximos dias. Ontem o Brasil teve o seu maior teste em termos de Estado democrático de direito, de interdependência ou independência dos poderes e crise institucional, quando um ministro, tem aquele bordão que agora já está em questão, de que decisão da justiça não se questiona, se cumpre. Ontem não foi cumprida. O presidente do Senado, Renan Calheiros, não assinou a notificação. A mesa do Senado matou no peito a crise. O vice-presidente do Senado, o senador Jorge Viana, abriu a sessão. A mesa decidiu que vai aguardar a decisão do Pleno do Supremo Tribunal Federal para saber se respalda, se referenda a decisão monocrática do ministro Marco Aurélio de Mello em afastar Renan Calheiros. Essa decisão poderia demorar alguns dias, mas já está marcada para hoje, às 14 horas em Brasília, 13 horas aqui em Natal. Vai ser decidido se ele será afastado ou se terá até uma medida, digamos assim, que não seja a permanência, ele continuando na linha sucessória, ou seja, assumindo a presidência, se o presidente se afastar, e o afastamento completo. Ele pode, e há pessoas que acreditam nessa possibilidade, ele pode continuar como presidente do Senado, mas sem assumir a presidência da República se houver essa vacância, digamos assim. Mas ninguém sabe o que pode ocorrer hoje. O plenário do Senado não se manifestou, eu acho que ele foi preservado. O Senado tem ainda uns 6 a 8 dias úteis para discutir a PEC do teto dos gastos. Está marcada aí a votação para o dia 13. Essa PEC do teto dos gastos, ela é fundamental para o projeto do governo de Michel Temer, em termos de controle de gastos e de possibilidade de retomar o crescimento. Mas, acima de toda essa crise, a gente deseja que a democracia saia fortalecida. A gente vê, ontem não tinha assim quartel, era praticamente uma luta sem quartel. Por exemplo, o vice-presidente do Senado, que pode assumir se Renan Calheiros for afastado, o senador Jorge Viana, ele é um senador que está contra a PEC dos gastos. Em que medida, e isso foi muito questionado, ele na condição de presidente poderia evitar essa votação ainda neste ano. Ele disse que houve um acordo de liderança, que deve ser respeitado se acontecer alguma coisa nesse sentido. Os jornais de hoje já admitem a possibilidade, inclusive, de se Renan for afastado, o Jorge Viana também se afasta para não ter uma crise maior ainda e assumiria a presidência do Senado o segundo vice-presidente, o senador Romero Jucá. A gente tem uma crise, inclusive, interna no Supremo Tribunal Federal. A gente sabe que ministros, às vezes, votam, mudam o voto, e às vezes eles chegam a ter confronto. A decisão do ministro Marco Aurélio em afastar Renan Calheiros foi criticada por um ministro expressivo, que ocupa muito constantemente as manchetes dos jornais com temas polêmicos, que é o ministro Gilmar Mendes. Ele ontem, inclusive, sugeriu até o impeachment de Marco Aurélio. Ele não vai estar presente hoje, não. Se fosse, ia ser realmente um embate danado. Ele está em Portugal, em missão, e não deve participar da decisão hoje, como também não deve participar o ministro Luiz Roberto Barroso, que o escritório que fez a denúncia é um escritório que ele já trabalhou nesse escritório, então ele não vai, ele decidiu não vai participar. O Brasil todo está nessa expectativa, está parado, Ontem o Senado não teve sessão, a sessão de ontem foi suspensa e hoje os trabalhos do Senado só deverão ser retomados depois que houver essa decisão do Supremo. Pela lei, inclusive, ontem mesmo, o
presidente Renan Calheiros, o oficial de justiça chegou 2 vezes na casa dele e no Senado e ele não assinou. Quando não se assina numa situação dessa, uma notificação e tal, pela lei, a pessoa pode ser presa. Mas houve aí prudência, teve uma reunião de alguns senadores com alguns ministros, inclusive uma dessas reuniões lá com a presidente do Supremo, a ministra Carmen Lúcia. Ela está com uma prudência muito grande, está com a tranquilidade, que foi realmente quem conteve os ânimos, né, com declarações sensatas, prudentes. Ela esteve reunida com o vice-presidente Jorge Viana, do Senado, vice-presidente, mais alguns ministros. E essa decisão de hoje, eu acredito que o estado de tensão teve o seu ápice, o seu auge ontem, né? Com a notificação, com a decisão da mesa, com a possibilidade de prisão. Mas hoje, qualquer que seja a decisão, eu acho que os envolvidos, os personagens já vão estar mais serenos para aceitar. O presidente Renan Calheiros, inclusive, ele sabe. A mesa foi, digamos assim, como muito bem disse o senador Zé Agripino, ela foi ali um processo para conter, para não levar ao plenário, para não evaluar, até para contribuir para um diálogo, que esse diálogo realmente está acontecendo. E no processo de autodefesa, a mesa cumpriu o seu papel. Não foi Renan Calheiros, a decisão foi da mesa. Inclusive a sessão de ontem foi aberta e encerrada pelo vice-presidente Jorge Viana. E as pessoas, os jornalistas mais bem informados, que convivem com esses políticos no dia a dia, a pergunta que se fazia a eles, e nenhum soube responder: Renan é presidente ou é um presidente afastado? Nenhum sabia dizer. Então esse impasse, né, por conta de 24 horas, ele é interessante para que a gente acredite que eles possam fazer, eu não digo mais nem desse limão uma limonada, mas uma alternativa para que o Brasil não tenha mais esse tipo de sobressalto. É uma situação inusitada, nunca teve esse tipo de situação. Inclusive, com uma declaração muito forte do presidente Renan Calheiros. Numa entrevista rápida que ele deu, ele disse que a democracia, mesmo no Brasil e tal, não merece esse fim. Como que o impasse poderia, a crise poderia levar a um fim da democracia brasileira. Eu acho que não é um fim, eu acho que pode ser nem um recomeço, pode ser um fortalecimento. Os poderes, a partir do que ocorreu, eles não vão estar mais funcionando apenas nas suas cúpulas, porque a gente sabe que toda essa crise decorre também de uma decisão de um ministro. Quando o Supremo já havia decidido por 6 votos que não pode ficar na linha sucessória quem é réu, o ministro Toffoli pediu vistas no processo. Se ele não tivesse pedido vistas no processo, se ele não tivesse declarado sexta-feira passada que aí não tinha decidido porque não tinha recebido, aí o ministro Marco Aurélio rapidamente disse que estava lá no sistema eletrônico, não estaríamos hoje nesse sobressalto, atônitos, aguardando o que vai ocorrer na tarde de hoje e principalmente o que for decidido no Supremo vai ter repercussões tanto no Senado quanto na Câmara dos Deputados e principalmente na sustentabilidade do governo Michel Temer.